Muito bem-vindos aqui à Faculdade de Direito da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Nós fazemos periodicamente esse café da manhã para apresentar para vocês o nosso programa de mestrado. É um programa de mestrado que tem uma área de concentração bastante delimitada, que é a área de Direito e Desenvolvimento. Não é uma área comum, né? Então a gente faz esse tipo de café da manhã para apresentar para vocês a escola, o programa, essa área de concentração, nos apresentar. A propósito, meu nome é Mário Shapiro, sou professor aqui do programa. Hoje de manhã aqui com a gente está a professora Maíra Machado, o professor José Garcês. Nós temos também um aluno, que é o Rafael, que vai conversar com vocês. Então, a ideia é que a gente, assim, sem muita formalidade, com bastante interação, a gente possa conversar, esclarecer as dúvidas de vocês, nos apresentar um mestrado e, se formos bem-sucedidos, convencê-los a ficar aqui. Então, eu vou passar a palavra para o Garcês, que ele vai dar aula às 9 horas, e aí logo eu apresento para vocês um pouco da nossa estrutura de programa de Direito e Desenvolvimento. Bom dia a todos, muito bom estar aqui. Eu peço desculpa por inverter a ordem. Logicamente, a gente deve começar falando sobre o programa, a proposta central do programa, mas eu falo aqui porque eu coordeno o programa de formação docente, que é muito importante para o mestrado da GV. A gente entende que no programa de Direito e Desenvolvimento, por mais estranho que pareça, um dos eixos importantes é o tipo de formação que nós vamos dar para as futuras gerações, para o futuro debate jurídico no Brasil. No Brasil, infelizmente, o ensino jurídico tem sido quase irrelevante. Ele é certificatório, mas como formação ele é quase irrelevante. Nas faculdades de primeira linha, a sala de aula se torna irrelevante porque os alunos provavelmente vão ter bons empregos, boas posições, boas colocações, com base em duas coisas: na sua vida pregressa, sua vida escolar pregressa, e nas relações que eles têm familiares e pessoais. Então, em grande parte, as escolas de primeira linha, há muita camaradagem, há muita troca de networking, mas a sala de aula fica em segundo plano. Porque, na verdade, o que você aprende em sala, na verdade, é muito pouco importante e acrescenta muito pouco. Nas faculdades que não são de primeira linha, a noção que se tem é que a maioria das pessoas ali não vai nem querer advogar, nem vai conseguir passar na ordem, e está querendo apenas um certificado. Então, também, o que se discute de direito na sala é muito irrelevante. Então, nós ficamos no Brasil, um país que tem investimento financeiro, direto e indireto, renúncia fiscal e investimento das pessoas, emocional e político enorme na faculdade, com um espaço de sala de aula completamente esvaziado. Tanto é assim que, muitas vezes, o cara é titular, ele deixa aula para o assistente deixa aula para o aluno de pós, o aluno de pós dá para o monitor fazer debate. Isso é um crime com o país. Porque se tem uma coisa que nós temos que fazer em sala de aula, uma coisa que nós formamos em sala de aula, é a forma como nós entendemos o direito, a sua relação com as outras instituições do país e o impacto que ele tem na vida das pessoas reais. E se tem uma coisa que nós estamos sentindo agora, fortemente, é que nós estamos precisando de gente que consiga pensar novos conceitos jurídicos. Está óbvio que os conceitos tradicionais do Estado moderno estão fazendo água. Que as formas de organização política, que as formas de representação política, que as formas de regulação econômica estão fazendo água. Não estão dando conta. Quando a gente vê o movimento nas ruas aí, quando a gente vê os movimentos do governo, quando vê as formas de responder aos fluxos de capitais internacionais, isso, para ser gerido, precisa de conceito jurídico, pô. Você vai pensar isso no boteco, tomando cerveja com o cara que vai arranjar emprego? Vai ver isso? Não. Agora, para a gente poder pensar isso, alguém tem que ajudar a pensar isso. Alguém tem que apresentar o direito de um outro ponto de vista. O que acontece em sala de aula é crucial. É crucial. Então, o que a gente pensa aqui no programa da GV é que as senhoras e os senhores vão ser formadores dessa nova geração. Não é possível que, dando aula para pessoas que têm todas as condições de se formar, como os senhores vão dar, o cara passa a sair incompetente,
em fazer uma reflexão mais profunda em pontos de direito, a respeito do direito. Por isso, o programa de formação jurídica, formação docente, é um programa em que a gente discute, todo mundo junto, o que é que a gente ensina quando ensina direito. Quando eu ensino direito, o que é que eu tenho que ensinar? Tenho que ensinar lei, tenho que ensinar jurisprudência, tenho que ensinar doutrina. A resposta mais fácil e mais enganosa é falar que tem que ensinar tudo. Não se ensina tudo. Esse é o debate que a gente faz, um debate que tem por fundamento político, qualificar mesmo a reflexão jurídica no país. Porque isso afeta, sobretudo, quem está mais longe dela. A gente não pode se furtar a pensar melhor o direito, porque tem muita gente que depende de uma reflexão jurídica mais sofisticada no país para ser um país mais justo e que possa crescer com mais igualdade. Né? Então, muito boas-vindas aqui, está com a gente. O programa é bem divertido, apesar de ter falado sério assim, é um programa bem divertido, tem muita discussão. Temos já alunos aqui com que podem conversar e dar informações sobre como a gente funciona. E eu vou pedir desculpas mesmo, porque eu vou já lá para o primeiro ano para dar aula. Tá bom? Muito obrigado, muito bem-vindos. E agora, o professor Mário irá encantá-los, surpreendê-los, entusiasmá-los com seus PowerPoints sobre direito e desenvolvimento. Muito obrigado. O professor Garcês eu costumo dizer que é o professor dos professores, porque ele dirige um centro aqui importante, que é o de formação docente, né, que é uma coisa para a qual a gente olha com muita atenção. O que eu quero fazer aqui com vocês é apresentar um pouco essa nossa linha de direito e desenvolvimento, né? O que quer dizer isso? Quando a pós-graduação no país ela é regulada pela CAPES, que é um órgão do governo, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior, uma sigla enorme de um órgão criado nos anos 50 e que regula a pós-graduação. E regula de qual maneira? Da seguinte maneira: todos os programas de pós-graduação têm que ter uma área de concentração, isto é uma área, digamos, um ponto focal que organize as pesquisas daquela dada unidade. Esta área de concentração, por sua vez, ela se estrutura em cima de linhas de pesquisa, que, por sua vez, se estruturam a partir de projetos de pesquisa dos professores, que se estruturam, por sua vez, nas suas orientações dos alunos e nos trabalhos de alunos e professores. Portanto, a pós-graduação no Brasil, formalmente, deveria também ser assim substantivamente, ela é verticalizada da área de concentração às pesquisas dos professores. Os programas deveriam, pelo menos, ser um todo coerente. Pós-graduação, portanto, não tem, e daí a ideia de ser uma academia, né? Não há uma proposta voluntarista em que as pessoas produzem somente o que querem, o que gostam. Evidentemente que os professores têm liberdade acadêmica, mas a liberdade acadêmica ela tem que ser construída em um contexto de pesquisa. No nosso contexto de pesquisa, nós definimos como área de concentração a área de direito e desenvolvimento, que é uma área... Para onde eu aponto isso aqui? Para você? Que é uma área pouco inusual de se pensar o direito, né? Por que inusual? Porque, só um parênteses anterior, né? Por várias razões, né, que eu não vou aqui cansá-los em explicar, porque, enfim, tem tantas outras coisas para serem ditas, mas queria só registrar que o porquê que essa é uma área tão diferente. Porque a gente simplesmente demoliu os muros, ou procurou demolir os muros, que havia entre dois campos de direito que quase não se comunicavam, né? A dita dogmática jurídica, para ficar assim numa expressão mais, nos termos mais conhecidos, né? A dita dogmática jurídica, que é o tipo de conhecimento prático que envolve a decisão de conflitos, e um outro campo que é um campo especulativo, né? O que, para ficar nessa categoria, chamaria-se de zetética jurídica. Então, trabalhos especulativos que não dão respostas, mas fazem perguntas. A gente aqui não trabalha nesse binômio dogmática e zetética. A gente trabalha numa outra perspectiva, procurando entender o direito como ele funciona em ação,
como que o direito funciona na realidade. Como é que o direito dos livros, como é que as doutrinas, como é que as prescrições estão acontecendo? Isso é um lado da conversa. De outro lado, ao descobrir o que está acontecendo no mundo, que tipo de conhecimento doutrinário ou prescritivo a gente pode fazer mais consistente com as práticas reais? Então, a gente procura aqui transitar entre campos e entre visões do direito que, de alguma maneira, integra um conhecimento social, um conhecimento econômico, um conhecimento interdisciplinar e, principalmente, o conhecimento empírico na forma com a qual nós metabolizamos o direito. Quer dizer, isso tudo entra como insumo de conhecimento aqui. A gente não pensa o direito fora da realidade, né? Então, é uma forma de olhar para o direito com bastante realidade. Daí o direito de desenvolvimento, né? Por que direito de desenvolvimento? Porque nós somos um país em desenvolvimento, né? Então, que direito é esse? Como é que o direito se estrutura, ou se coloca, ou se confirma, ou se desconfirma, ou acontece ou não acontece em um país em desenvolvimento? Esse é o nosso contexto de análise. Portanto, é um olhar para o direito contextualizado também. E aí, uma forma de entender né, uma forma de organizar essa apresentação aqui de uma maneira mais sucinta e didática possível procurei apresentar para vocês aqui o direito de desenvolvimento de duas maneiras, né? Como se ele fosse uma lâmina e como se ele fosse uma lente. Uma lâmina é aquilo que tem no microscópio, para o qual um biólogo olha, portanto, o nosso objeto de análise. A lente é aquilo através do qual nós olhamos, a forma como nós olhamos para o mundo, né? E aí, eu vou apresentar para vocês, então, o direito de desenvolvimento nessas duas perspectivas, como uma lâmina, ou seja, como um campo a ser olhado, e como uma lente, de uma forma de recortar o mundo a partir dele. Olhando como uma lâmina, né, como um objeto, o direito de desenvolvimento comporta ainda dois tratamentos, digamos assim, duas subdivisões. Uma forma de olhar para o direito, né, instrumental, o direito no desenvolvimento, e aí a pergunta é, como que o direito pode melhorar ou atrapalhar, né, ou não atrapalhar, o desenvolvimento do país? E aí a gente vai pensar, por exemplo, o direito construindo as competências do Estado em regular a economia, o direito construindo as competências do mercado, o direito construindo empresas, bancos, o direito construindo dispositivos contratuais, direito estabelecendo mecanismos de punição, de responsabilização, enfim, o direito pensado como um instrumento para a persecução de um fim externo a ele, o desenvolvimento, entendido das maneiras mais diversas possíveis. Uma outra possibilidade é a gente pensar o direito como desenvolvimento, uma identidade, de tal maneira que a expansão do direito signifique a expansão do desenvolvimento. Nessa primeira chave, o direito no desenvolvimento, né, a gente pode ver, por exemplo, os estudos muito característicos dessa linha de direito e desenvolvimento, como, por exemplo, os estudos preocupados em entender o Estado desenvolvimentista. Como que esse Estado funciona? Quais são as suas funções regulatórias? Como que o Estado estrutura a alocação dos recursos? Como que ele estabelece as responsabilizações? Como que ele estabelece punições? Outra possibilidade, ainda como uma chave instrumental, num arranjo de mercado, num arranjo neoliberal, como é que o direito estrutura o mercado? Quais são os mecanismos de governança corporativa? Quando, por exemplo, nós criamos aqui no Brasil o novo mercado na Bolsa de Valores, quais foram os mecanismos de sucesso para isso? Né? Por que, em dado momento da história, o mercado de valores no Brasil teve algum crescimento mais satisfatório? Quais são os problemas de propriedade? Quais são os problemas urbanísticos da cidade? Enfim, os temas são os mais variados, mas pensando numa chave de, quase que aqui pensando, o direito estruturando as competências do Estado e aqui as competências do mercado. E, mais recentemente, o Estado voltando a ter um papel importante, seja na promoção econômica, seja na inclusão social. Por exemplo, pesquisas que procurem identificar qual é o papel do direito em políticas públicas, né? Como que o direito estrutura o programa Bolsa Família? Como que o direito estrutura programas importantes como o Pronatec? Enfim, como que o direito estrutura a atuação do Estado na promoção do desenvolvimento, ou como que o direito estrutura a atuação do mercado na promoção
dos arranjos privados. Essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade é a gente entender o direito não como um instrumento, né? Olhando essa lâmina, a gente vê um segundo bicho aqui nessa lâmina, que é quase que identificar o direito como desenvolvimento, né? Então, aqui eu estou colocando para vocês as 8 metas do milênio da ONU. Não dá para ler, mas eu vou ler para vocês. Acabar com a fome e com a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre os sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e todos trabalhando pelo desenvolvimento. Eram as 8 metas do milênio a serem alcançadas até 2015. Né? Esse tipo de forma de ver o desenvolvimento, né, é uma forma bastante alargada e que tem como, digamos assim, um precursor ou um intelectual de peso, o Amartya Sen, que é um economista indiano, que vai procurar definir o desenvolvimento não como crescimento, portanto, não como algo externo a ser perseguido pelas instituições, mas o desenvolvimento pensado como liberdade. Ou seja, o que é um país desenvolvido? É um país em que as pessoas realizam os seus potenciais vitais. Expressão que o Amartya Sen usa. Vocês já ouviram falar no Amartya Sen? O Amartya Sen usa a expressão as pessoas viverem a vida que valorizam viver. E as pessoas vão viver a vida que valorizam viver na medida em que a elas for conferidos direitos substantivos, direitos de existência, capacidades de terem acesso às condições e às garantias necessárias para uma vida que valorizam viver, né? E dessa chave, o que é importante, né? O direito aqui é entendido não só como um meio, um instrumento para, mas também como um fim em si, né? Então, a expansão substantiva do rule of law, dos direitos humanos, dos direitos sociais, são uma forma de realização do desenvolvimento. Os países que mais incluem, os países que menos discriminam, que mais garantem expectativa de vida, que mais garantem democracia econômica, são países mais desenvolvidos do que outros. E nessa chave aqui, né, portanto, a expansão substantiva do direito é uma forma de se entender o desenvolvimento. Portanto, nós temos aqui duas possibilidades, entre outras. Eu estou aqui colocando uma leitura que é a minha, né, um ponto de vista é sempre a vista de um ponto. No caso aqui, o meu ponto de vista. Vocês podem ter outras possibilidades, seguramente os nossos professores também têm outras leituras sobre direito de desenvolvimento, mas aqui uma provocação inicial é dizer a vocês: pensar em direito de desenvolvimento é pensar se o direito é um instrumento, e pode ser um instrumento ruim, bom ou ruim, para o desenvolvimento, ou pensar o desenvolvimento como a própria realização do direito, né? De que maneira a gente pode, portanto, alcançar métricas melhores de desenvolvimento. Não por acaso o Amartya Sen vai ser um dos responsáveis pelo desenvolvimento de uma outra métrica de desenvolvimento para além do PIB, para além do crescimento, que é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que basicamente é composto de três mensurações, né? A expectativa de vida, poder de compra, poder de consumo e a alfabetização e índice de escolaridade das pessoas. Pensando como lente, né, não mais como lâmina, olhando para o mundo, né, o direito de desenvolvimento pressupõe, por exemplo, a gente pensar de que maneira se estabelecem as relações entre indivíduos e sociedade, como se organizam as sociedades, ou como se organizam a economia. E a gente pode pensar aqui em dois tipos de lente. Uma lente que a gente chamaria, tem um debate enorme, né, nas ciências sociais entre ação e estrutura, quer dizer, o que comanda a sociedade? É a ação dos agentes, dos indivíduos, ou as estruturas sociais? Aqui o que está por trás disso é, de um lado, uma aposta numa explicação individualista metodológica, isto é, são os indivíduos que promovem a transformação das sociedades, a organização da economia, os agentes racionais. A outra possibilidade é pensar que são as estruturas, as redes, a sociedade, os mecanismos, as classes que organizam e promovem as transformações sociais. Cada uma dessas formas de ler, né, a organização da sociedade nos dá uma visão desta relação de direito e desenvolvimento também. São dois óculos, basicamente. A gente pode pensar que a relação entre direito e desenvolvimento é uma relação baseada
e uma relação individualista, portanto, descontextualizada, dessocializada. A melhor forma de entender essa diferença que eu estou tentando traduzir aqui é uma polêmica, uma metáfora que é bastante visual, que é a história do Robinson Crusoe. Robinson Crusoe naufragou e chegou numa ilha, né? Quando nós vestimos um óculos da ação ou do individualismo metodológico para explicar por que o Robinson Crusoe sobreviveu, nós vamos dizer porque o Robinson Crusoe é um agente racional, um homem, né, dotado de racionalidade, que tem as suas vontades, sabe maximizar os seus interesses e, a partir da sua disposição vital e da sua capacidade, construiu um mundo a partir de si. Ainda foi capaz de arranjar um índio, que era o Sexta-feira, e estabeleceu ali um sistema econômico com ele, né? Portanto, eu estou explicando a história do Robinson Crusoe a partir dele. E aí ele vai criar todas as instituições e mecanismos regulatórios, etc., que funcionam ou não funcionam para ele, né? A outra forma de explicar o Robinson Crusoe é dizer o seguinte: ele só sobreviveu porque ele trouxe consigo todo um avanço civilizatório e cultural materializado na forma das ferramentas que estavam com ele no navio. Então, portanto, não há o Robinson Crusoe, há a sociedade vindo com ele, embora ele estivesse sozinho. Quando a gente pensa na primeira perspectiva, a gente vai tender a entender que a relação entre as instituições e a sociedade decorre de uma relação de eficiência, por exemplo, né? Sobrevivem as melhores instituições, pouco importa os contextos em que elas estão produzidas. Na segunda possibilidade, a gente vai pensar que o que é determinante para a construção dos arranjos institucionais, do direito, dos mecanismos regulatórios, são os contextos. A sociedade importa muito, os indivíduos importam menos. Então, são duas possibilidades de se ler. Onde a gente vai parar com isso? A gente vai parar, por exemplo, tentando entender como que o direito organiza o desenvolvimento. Numa primeira perspectiva, que é, por exemplo, típica de uma tradição, que é a tradição de Law and Economics, por exemplo, de direito e economia, a gente vai pensar que o direito vai ser aquele... o papel do direito é promover a eficiência. Não há muita diferença entre direitos... por exemplo, se vocês forem olhar bem nessa chave que eu estou dizendo aqui, um professor de Direito e Economia muito importante, que é o Robert Kutter. Tem um artigo do Robert Kutter que ele vai dizer o seguinte: qual é o arranjo jurídico adequado para os países em desenvolvimento? Ele responde: o mesmo dos países desenvolvidos. Arranjos que promovam a eficiência. Por que isso? Ora, porque eu estou explicando a relação entre instituições e desenvolvimento a partir de uma perspectiva do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe é o mesmo se ele tivesse naufragado na América Latina, na Europa, em qualquer lugar do mundo. O que ele está procurando é mecanismos de sobrevivência. Quando a gente pensa numa chave diferente dessa, a gente vai pensar o seguinte: bom, qual é o papel do direito no desenvolvimento? A gente pode pensar, bom, depende da sociedade em que a gente está, na qual a gente está pensando. Uma sociedade faz diferença pensar o arranjo institucional ou a reforma do judiciário em países subsaarianos, em países da Europa do Leste, da América Latina. Qual das duas posições estão corretas? Sabe-se lá, né? Não tem resposta. São dois gigantes aqui dialogando na teoria social e que a gente, enfim, vão ter possibilidade de se estudar isso das maneiras mais variadas possíveis, mas são as duas possibilidades de lente de análise, entre outras, de se ver essa questão. Para fechar, né? Então, o que poderia ser um trabalho em direito e desenvolvimento? Vai depender muito de tudo isso que a gente acabou de ver aqui. Então, por exemplo, o nosso enfoque vai ser de desenvolvimento econômico. Nós vamos pressupor aqui um entendimento do direito mais instrumental. Vai ser de desenvolvimento humano, a gente tende a ter um entendimento do direito, de uma identidade entre direito e desenvolvimento, na chave do Amartya Sen. Depois, com que lente a gente está olhando para esse debate? A lente individualista metodológica ou a lente das estruturas sociais? E aí, aqui a gente vai encontrar diversos tipos de pesquisa, né? Então, a turma de Law and Economics e Law and Finance, por exemplo, o pessoal que está perguntando qual o papel do direito na organização dos sistemas financeiros. Eles têm uma chave individualista baseada em eficiência e estão preocupados com o desenvolvimento econômico. Tem uma vice-presidência muito importante no Banco Mundial hoje, que é uma vice-presidência de Law and Development, mais ou menos nessa chave aqui. No lado oposto, a gente pode identificar
pessoal ainda, os resilientes estudiosos do Critical Legal Studies, a escola que nos anos 70 e 80 foi muito importante em Harvard, e que agora voltou a produzir coisas em direito de desenvolvimento, como, por exemplo, David Kennedy, algumas coisas do Duncan Kennedy. Ou aqui, mesmo no Brasil, o professor Calixto Salomão, na USP, ou o professor Gilberto Bercovitch, são professores que têm bastante orientação num certo estruturalismo latino-americano, e se pensar, por exemplo, as questões estruturais, os países são estruturalmente subdesenvolvidos e, portanto, precisam de um tipo de intervenção do Estado diferenciada, né? Numa outra chave, a gente pode pensar, por exemplo, aqui embaixo, né, a turma que pensa em desenvolvimento humano, né, pessoal de direitos humanos, por exemplo, aqui na escola, o professor Oscar Vilhena, que é o nosso diretor, alguém que trabalha muito com direitos humanos. A professora Lucy White, que é uma professora de Harvard, que estudou como que os direitos humanos na África do Sul conseguiram garantir mais inclusão para as pessoas. Numa chave intermediária aqui, as pessoas que estão pensando nas instituições de organização dos processos políticos. Por exemplo, os trabalhos da Maíra com o professor Kevin Davis, da NYU, que discutem corrupção. Estão pensando aqui numa chave de organização político-institucional, né? E assim, diversos outros trabalhos, eu não vou aqui cansá-los, mas, por exemplo, o Diogo Coutinho e Helena Alviar, que discutem o Bolsa Família e programas de inclusão social. São todos professores que estão mais ou menos nessa chave aqui, ou discutindo direito, quanto mais para cá, né, nesse eixo aqui, estão pensando mais numa relação individualista e mais para cá numa relação mais estrutural. Tem aqui alguns eventuais equívocos nas distribuições das pessoas. Ou desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Enfim, uma provocação inicial para que vocês procurem se situar, esperando vê-los logo, logo nessa tabela. Professora Maíra. Muito obrigada, professor Mário. E aí, bom, a ideia era efetivamente que isso fosse uma conversa, então fiquem muito à vontade para colocar questões de todos os tipos, tanto mais substantivas sobre a ideia do programa, quanto relacionadas à estrutura, ao modo como a gente organiza as disciplinas, carga horária, esse tipo de coisa. Tá ótimo. Bom, Felipe, a gente tem, como o Mário adiantou, uma preocupação muito grande em conceber um programa que é desdepartamentalizado, né? Então, a ideia de que a gente não está dividido em departamento é muito crucial, tanto para a graduação quanto para o mestrado e para as pesquisas que estamos todos desenvolvendo aqui na Fundação Getúlio Vargas. Então, a nossa preocupação é que vocês identifiquem uma temática, né, um problema jurídico que os interesse. Se esse problema está alocado em direito administrativo, em direito penal, em direito internacional ou numa mistura entre todos eles, é algo que para todos nós aqui não é um problema, muito pelo contrário, né? Os problemas jurídicos concretos, complexos, tendem a reclamar uma interface muito grande entre diferentes áreas do direito. Então, isso não é um problema. Então, a identificação que se dá já durante o processo seletivo, os professores que recebem e fazem a leitura dos projetos de pesquisa que vocês enviam, a gente tende a muito facilmente identificar a alocação dos projetos de vocês entre as nossas duas grandes linhas, né, de instituições e da área econômica. Então, isso é mais claro, mais visível, né, entre desenvolvimento econômico e políticas de instituições. Depois dessa primeira divisão, nós temos os professores que estão alocados mais em uma chave, em uma linha, do que em outras. Então, na documentação que a gente tem disponível no site, vocês conseguem ter acesso às linhas de pesquisa de cada um dos professores, né, o que facilita, de certa forma, uma identificação de vocês com determinados tipos de temáticas, de problemáticas de pesquisa. Então, o que a gente tem depois, no decorrer do curso, são as disciplinas que são obrigatórias de formação. Então, a disciplina que o professor Mário dá de Direito e Desenvolvimento, eu tenho dado e vou continuar dando por alguns anos a disciplina de Pesquisa em Direito, que é a disciplina de Metodologia, em que estão todos os alunos, a classe toda, independente da linha em que esteja alocada.
Daí, as matérias específicas, a grade é, em grande parte, definida em função dos interesses. A gente tenta, ao máximo, acomodar os interesses dos alunos que se modificam a cada ano. Então, a gente tem perfis muito diferentes, dependendo da turma que entra. Então, as matérias que não são as obrigatórias, que são as matérias optativas, tendem justamente a alocar, contemplar, de certa forma, os interesses. Mas o que a gente discute muito aqui é que as disciplinas elas têm um objetivo muito mais de formação do que de entrega da temática ou do conjunto de leituras que será importante para o desenvolvimento do projeto de cada um de vocês. Ou seja, buscar a literatura pertinente para a resolução do seu problema é algo que integra a atividade de pesquisa. Então, portanto, a gente não cria expectativa, justamente por essa desdepartamentalização, a gente não cria nenhuma expectativa de que haverá uma matéria que trata exatamente do tema do seu projeto, que, portanto, será apenas sentar-se naquela disciplina e resolver a questão. Então, esse tipo de... Como a gente valoriza muito a busca e a construção de um problema de pesquisa inédito, absolutamente candente para a sociedade brasileira atual, para a sociedade contemporânea, é muito difícil que a gente consiga disciplinas que contemplem os interesses dos 18 alunos que estarão conosco a cada ano. Entende? Então, é claro que os professores que estão mais próximos à temática que você escolheu terão todo o interesse, todo o prazer de preparar uma literatura mais específica, caso não tenhamos uma disciplina que esteja diretamente ligada às suas atividades. Não sei se responde a sua pergunta. Responde? Sim, prova, projeto. Essa parte formal, a Cris, você sabe isso de cor salteado? Ainda que eu trabalhe com seletivo todos os anos. Eu vou aproveitar e falar uma outra coisa importante que eu esqueci, que é sobre a dedicação ao programa. Bom, o processo seletivo, vocês vão fazer uma prova de línguas, uma prova de língua inglesa e uma prova de conhecimento. Vocês vão ter uma prova vocês vão ter uma bibliografia, não é isso? E vocês vão fazer uma prova de conhecimento de direito, né, da parte dessa bibliografia. Não é uma prova exatamente jurídica, do tipo qual a natureza jurídica do direito, mas a parte da bibliografia que vocês tiverem. Normalmente uma bibliografia que envolve teoria do direito e direito de desenvolvimento a partir do que vocês vão ter como bibliografia. E uma prova de inglês. Uma terceira fase é uma fase de entrevista perante uma banca com os projetos. Ninguém entra aqui com um orientador. Vocês passam por um processo seletivo. E aí, uma vez aprovados, o programa aloca os orientadores de vocês conforme as áreas de mais ou menos de interesse, até porque o projeto de pesquisa de vocês muda. Então, a gente vai procurar compatibilizar tanto quanto possível, mas o que é importante dizer para entrar aqui, precisa estudar, não precisa ter contato. Esse é o recado mais explícito possível que eu podia dar. Segunda coisa importante, o programa ele tem dedicação exclusiva. Então, vocês... o programa ele é... Todas as pessoas que precisarem e solicitarem, o programa ele é gratuito, ele tem uma bolsa da Fundação Getúlio Vargas, o programa não tem custo. Nós, este ano, recebemos pela primeira vez 2 bolsas da CAPES, de manutenção dos alunos, possivelmente receberemos mais o ano que vem. Mas o programa não tem custo. Agora, o programa é dedicação exclusiva. Isso significa que vocês... posso trabalhar? Não. Não pode. O programa é dedicação exclusiva. Uma das nossas únicas exigências de tantas outras que a gente faz, mas essa é uma delas. O programa não tem custo, mas ele é dedicação exclusiva. Em relação a esse ponto do projeto, que é algo que eu me lembro outros anos que vocês ficam particularmente preocupados, né, com essa elaboração de projeto. Então, é importante lembrar que a gente indica tem uma instrução razoavelmente clara, indicada no site, de quais são as etapas, os quesitos do projeto que a gente exige. Eu trabalhei em vários anos na leitura desses projetos todos,
E, obviamente, eu não estou com expectativa, e o programa não tem expectativa, que vocês tenham um projeto pronto, acabado, né? Nós dedicamos todo o curso de pesquisa em Direito a preparar um belíssimo projeto para aqueles que vão tentar bolsas fora. Todos os anos a gente tem recebido bolsas da FAPESP, então alunos que fazem o primeiro semestre conosco preparam um projeto com um nível de exigência de uma agência de fomento e realizam o pedido. A gente tem tido concessões com alguma frequência, mas para o programa está claro que a elaboração do projeto integra a formação que vocês precisam ter dentro do mestrado, né? Então, o que é muito importante que vocês consigam transmitir no projeto? Tem uma limitação de páginas, isso é importante, porque o leitor, no caso, a pessoa que estiver avaliando esses projetos, quer ver o quanto vocês conseguem explicitar, expressar o interesse de vocês por uma determinada temática e o quanto vocês conseguem entregar para os leitores o caráter problemático e as justificativas que vocês têm pelo interesse de trabalhar essa temática num projeto, num programa de Direito e Desenvolvimento. Então, é muito menos mostrar as leituras ou um rol de autores com os quais vocês tiveram contato e mais indicar que vocês são capazes de identificar uma problemática concreta, real, como o Mário chamou a atenção, e relevante, né, que vocês conseguem justificar essa temática para um programa de Direito e Desenvolvimento com esse tipo de abrangência que o Mário explicitou. Então, o projeto ele vai estar olhando muito mais isso do que a precisão com a qual vocês formularam a pergunta ou a hipótese, ou, especialmente, o que é muito incomum que a gente encontra nessa etapa, é uma boa descrição das estratégias metodológicas que vocês vão utilizar. Então, pensem que tudo isso faz parte da formação. A gente tem um ano de trabalho em cima justamente dessas questões. Nesse momento inicial, é muito mais um esforço de explicitar o interesse e o engajamento de vocês por uma determinada problemática jurídica específica. Diga. Oi, tudo bom? Boa tarde. Bom dia, quer dizer, desculpa. Bom, eu venho acompanhando o programa da GV já faz algum tempo, né? Eu voltei do exterior no final do ano passado e eu assisti algumas palestras da GV e estou no meio holístico, gosto bastante da proposta de vocês. E minha única preocupação realmente é essa questão do programa ser exclusivo, né? Ser integral, porque eu vim aqui basicamente por uma dúvida específica, assim. Vocês oferecem essa bolsa que cobre o valor do programa, mas não cobre, por exemplo, moradia à vida, balada de sexta-feira à noite, almoço, jantar, uma viagem de vez em quando com a namorada. Então, se eu trabalhar, por exemplo, por fora, eu tenho um escritório com amigos meus, se eu trabalhar por fora, eu perco a bolsa? Como é que funciona isso? Perde. Nós temos 2 programas de mestrado. Isso é uma coisa importante. Nós temos um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. Ambos são mestrados, ambos te dão um título de mestre, só que eles têm perspectivas diferentes. O mestrado acadêmico, que é este aqui, é um mestrado que tem como proposta formar quadros de pesquisa e docência. Nós temos um mestrado profissional que tem como perspectiva robustecer a formação de um profissional de excelência de mercado. No mestrado profissional, não há exigência de dedicação exclusiva. No mestrado acadêmico existe. Por que existe? Entre outras coisas, porque a ideia desse mestrado é que nós acabemos por tirar você de um ambiente profissional e coloque você em outro ambiente profissional, que é o ambiente profissional da pesquisa e da docência. Então, veja, quais são os pilares nossos aqui, né? É uma escola que tem como ethos acadêmico a docência em dedicação integral à pesquisa, trabalho em dedicação integral à docência e à pesquisa, né? Então, o nosso programa de mestrado, o que ele pretende ser, né, daqui para muitos anos? A formação deste tipo de quadro, de um quadro acadêmico. Evidentemente que a gente não vai... a pessoa pode fazer um mestrado acadêmico e depois querer fazer 1000 outras coisas da vida. Não é essa a questão. Mas, nesse momento da formação, o mestrado ele é dedicação exclusiva. O mestrado profissional não é. E ambos têm a mesma, assim, a mesma qualidade, são só perspectivas diferentes.
o trabalho integral não é uma formalidade, é uma exigência pela carga de leitura que vocês têm, pelo nível de exigência. Não tem outro jeito. E até isso que o Mário pontuou é muito importante. Não é que vocês deixam a atividade profissional, é que vocês se engajam numa outra profissão, né, que é a profissão de pesquisador e professor, que é muito pouco reconhecida como tal no mundo jurídico, né? Então, a gente muito comumente escuta a pergunta: mas você dá aula, você trabalha ou você só dá aula? Né? E eu sou uma professora em tempo integral, estou aqui há 10 anos, desde a primeira turma, e eu sou dessas que só dá aula e pesquiso, mas eu acho que eu trabalho bastante. Né? Então, é um pouco essa virada, né, que a gente tenta fazer aqui com o período integral. Então, os professores de vocês são todos em período integral, e é muito importante que vocês, como a gente faz na graduação também, nós temos por 3 anos os alunos em tempo integral. Então, a gente sabe que a gente pode fazer um nível de exigência, um nível de cobrança absolutamente diferente do que se vocês estivessem engajados num outro tipo de mercado, num outro tipo de profissão. Né? Então, e além das atividades diretamente ligadas ao mestrado, se vocês percorrerem, acompanharem os sites, o site da Direito GV, vocês vão ver que a cada semana acontecem 4, 5 atividades das mais diversas no campo acadêmico. Né? Então, todos os professores que organizam eventos, congressos, debates, vindas dos mais variados tipos. Então, nós mesmos não conseguimos acompanhar tudo o que acontece aqui. Então, essa imersão integral também tem essa marca, né? A possibilidade de que vocês realmente integrem uma comunidade de pesquisadores e professores com essas possibilidades, além do curso que vocês têm de maneira regular. Né? São só 2 anos, passa. Mas, do ponto de vista prático, tem esse ponto, que é a possibilidade de pedir bolsas de financiamento, né, para as agências de fomento. Então, a gente tem vários alunos que foram financiados pela FAPESP. Então, ao entrar no programa, a gente faz, inclusive, uma preparação especial para concluir o projeto da maneira mais rápida possível. Né? A grande parte dos professores da casa são pareceristas em agências de fomento, então a gente conhece muito bem o tipo de exigência, né, que as agências colocam. Então, a gente faz um trabalho já direcionado para aqueles que querem pedir uma bolsa específica para justamente financiar a vida enquanto faz o mestrado. Não, uma coisa que eu acho que é importante, que talvez não sei se ficou claro, quando a gente entra aqui, a GV não está preocupada que a gente escreva um livro. Ela está preocupada em formar a gente como pesquisador e professor também. Então, além das matérias, a gente tem que se engajar em outras atividades da instituição, como os núcleos permanentes de pesquisa, de direito constitucional, de metodologia de ensino, de direito penal, enfim, tem vários. Dependendo do seu interesse, você entra em um ou em outro. E isso demanda bastante tempo, e demanda que você esteja aqui algum dia da semana ou alguns dias da semana, dependendo de quantas atividades você estiver engajado. Fora isso, você tem que cumprir 24 créditos, que você pode dividir durante... O ideal é que seja durante o primeiro ano. Tem gente que no primeiro semestre cursa 14 ou 16 créditos, o que é bem puxado, porque assim, o nível de exigência, como os professores colocaram, é bem alto, porque aqui é um lugar de formação e é um lugar profissional. Então, a dedicação é exclusiva para a sua formação. Então, se você fizer, sei lá, 14 créditos, como foi o que eu fiz semestre passado, eu precisei estar aqui 3 vezes por semana. Então, era segunda, quarta e quinta. Só que tinha alguns cursos que eram todos os dias da semana, durante uma semana. Então, assim, dá para, se você morar perto, assim, uma cidade perto, mas talvez fique um pouco puxado. Sim, aqui dentro, na verdade, não é nenhuma, nem se coloca a questão de conciliar ou não, porque vai ser uma exigência, né, o que a gente chama de contrapartida à bolsa que vocês recebem para o mestrado, justamente o engajamento nos núcleos de pesquisa. Mas esses núcleos justamente serão geridos, muito provavelmente, pelos orientadores de vocês e estarão dentro do campo de interesse mais amplo. Então, há um conjunto de possibilidades, desde de atividades mais ligadas à docência, como atividades de pesquisa em projetos que já estão em andamento. Aqui é importante frisar que, às vezes, a temática não é exatamente a mesma do projeto que vocês estão desenvolvendo. Mas, ao integrar uma equipe de pesquisa, né, os núcleos tentam trabalhar um pouco como laboratórios. Né? Então, cada pesquisador desenvolve uma etapa específica e há momentos em que se busca reunir os achados, as descobertas dos
diferentes pesquisadores para obter um aporte, né, de conhecimento mais robusto, mais interessante. Então, esse tipo de trabalho em equipe também é incomum no direito, né, e é algo que a gente valoriza imensamente aqui, que a gente possa construir coletivamente algumas formas de pesquisa. Então, nessas situações, o Rafael, bom, tem vários colegas que estão trabalhando em projetos de pesquisa que não estão, não dizem exatamente respeito ao seu projeto, mas aí é um momento em que a gente aposta na formação, né, e não no enriquecimento do seu projeto de mestrado individual, né, com o qual você está trabalhando. Então, as possibilidades de conciliação de outras áreas de pesquisa, não sei se eu entendi exatamente o seu caso, a sua situação concreta, se está dentro desse âmbito de formação, aqui dentro da Fundação, vai ser algo muito valorizado, né? E, de certa forma, até é exigido, né? É algo que, para a gente, faz diferença. Diga. Como o programa de mestrado, ele recebe o estudante que já traz consigo um networking de pesquisa. Como funciona, como a Fundação dialoga com isso? Por exemplo, a pós-graduação Lato Sensu foi rica e possibilitou um network bem abrangente para esse aluno, para esse estudante, né, que agora ingressa no mestrado. E a própria graduação ela também possibilitou a esse estudante um aporte intelectual de contatos com os orientadores de uma monografia, por exemplo. De que maneira essa pergunta, né? Por exemplo, há a possibilidade de um programa de mestrado acadêmico de uma coorientação? Como que o programa enxerga essa possibilidade de extramuros, né? Coorientação com alguém de fora da GV, Exato. Né? Então, as coorientações são muito bem-vindas. Justamente pelas razões que eu havia mencionado anteriormente, né, da especificidade e do caráter. Aqui essa divisão que se tem normalmente, o mestrado é revisão bibliográfica e o doutorado é algo inédito, ela não existe nessa instituição. Vocês já são chamados a uma contribuição absolutamente inédita ao campo de conhecimento. Isso, para a gente, é algo... a gente, desde a construção do problema de pesquisa, a gente já está pensando que vocês trarão um aporte. Então, é claro que a formação, a bagagem que você já traz, tanto melhor para você, para o grupo de alunos e de professores, porque isso se constrói muito como troca, né? Como o Mário explicitou, as nossas linhas de pesquisa são definidas pelas nossas agendas de pesquisa, mas também pelas orientações que a gente tem. Então, a gente conta com o fato de que a gente se envolve muito com um tema que, na verdade, você que escolheu. Eu só estou nessa posição de interlocutor privilegiado, né, de orientadora, de supervisora, mas que faz com que eu entre nessa temática tanto quanto você, para que eu possa fazer essa orientação. E, muitas vezes, as temáticas são de um grau de especificidade, ou estão em entrelaçamentos entre diferentes áreas do direito e, muito frequentemente, entre diferentes áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, que a coorientação é muito bem-vinda. Então, não há nenhum tipo de... receio de que esse tipo de parceria se estabeleça, inclusive com professores de outros programas. A gente tem na iniciação científica um projeto de expansão, né, de contato com outras universidades federais, no Rio Grande do Norte, estadual na Bahia, Curitiba. Tem mesmo pessoas de vários outros estados com os quais a gente estabelece parcerias de coorientação até no nível da iniciação. Então, no mestrado, isso realmente não seria algo problemático. É uma possibilidade que, sem dúvida, se coloca. O que sim a gente vai fazer nesse processo é garantir que vocês tenham contato com a especificidade do tipo de pesquisa que a gente desenvolve aqui. Então, eu tenho sido responsável pela disciplina de pesquisa em Direito. O Rafael já escutou essa história já várias vezes, mas para a gente é muito importante que o resultado de vocês, né, o aporte que vocês trazem ao campo de conhecimento do Direito e Desenvolvimento, seja capaz de dialogar
com muita tranquilidade, muito horizontalmente, com os pesquisadores que estão na economia, na ciência política, em outras áreas das ciências sociais, na administração. E, para isso, tem exigências que são muito, muito específicas sobre a forma de produção de conhecimento, né? Então, a explicitação das estratégias metodológicas, do modo como você chegou àqueles resultados, é o único modo de adentrar a esse mundo da comunidade de pesquisadores. Então, isso, para a gente, é uma exigência enorme. Isso nem sempre aparece como uma exigência no mundo jurídico, quando outras atividades também de pesquisa, que nós aqui valorizamos imensamente, não tem necessariamente essa preocupação, né, de que o tipo de conhecimento que vocês produzirem dentro desse mestrado possa ser considerado válido, consistente, robusto, por uma comunidade mais ampla de pesquisadores, né? Então, é nesse momento que a gente faz um ajuste, tende a fazer um ajuste em relação às formações em pesquisa que os alunos já tiveram fora, né? Só para contar para vocês uma anedota, e aí, acho que, enfim, vocês estão super convidados para tomar esse café maravilhoso aqui. Todo semestre, os professores são avaliados pelos alunos. E isso é um negócio sério, né? Por várias razões. Primeiro, porque ninguém que é avaliado não dá bola para a avaliação, certo? Estão me avaliando. E segundo, porque nós, mais do que nos sentirmos julgados por vocês, alunos, nos sentimos julgados pelos nossos pares. Então, todos nós queremos ser bons professores e bons pesquisadores, porque eu estou convivendo com pessoas ao meu lado da melhor qualidade. Então, as avaliações, a gente olha muito para elas, para entender o que aconteceu, por que a gente errou, o que deu errado, o que deu certo, etc. No final semana passada, eu recebi a avaliação do meu curso de Direito e Desenvolvimento, que eu dei para a turma deles. As nossas avaliações aqui, elas são de 1 a 4. Minha nota veio 2,8. Eu falei, o que aconteceu? Fiquei arrasado. Passei uma semana mal. Fiquei mal mesmo, fiquei deprimido. E aí a avaliação ela tem 3 partes, né? Ela tem uma primeira parte, que é um grupo pequeno. Depois ela tem todos preenchem um questionário. E uma terceira parte, que é uma parte qualitativa, em que uma pessoa senta com a classe e conversa com a classe e faz um relatório das impressões das pessoas. Bom, fui ver o meu tal relatório qualitativo. E o relatório estava muito positivo. E aí eu fiquei mais preocupado. Eu falei, puxa, eu não sei para onde ir. Eu falei, puxa, ano que vem eu vou ter outra nota ruim, porque eu não sei o que fazer, né? A avaliação é muito positiva. E aí fui conversar com a coordenadora do curso, falei, puxa, mas não sei o que eu faço, achei que o curso tinha sido bom, tal. No final da semana, mas isso assim, me perturbou. No final da semana, a secretária do programa me ligou e falou o seguinte, professor, desculpa, a gente errou a sua avaliação, essa é a avaliação de outro professor. A parte qualitativa está correta, mas as notas a gente tirou de um outro professor, de um outro curso que não era do mestrado. Eu não sei lá o que eles fizeram. Falei, ainda bem que eu não sou cardíaco, né? Porque aquilo abalou, né? Mas isso eu estou mostrando para vocês, não só para mostrar para vocês que eu sou louco, isso é uma possibilidade de interpretação. A outra possibilidade de interpretação é que a gente leva a sério. A gente leva a sério o que a gente faz. Então, assim, ter uma avaliação ruim. E veja, 2,8 de 4 não é exatamente ruim, né? Mas, enfim, ela ficou muito acima disso. O ponto é, isso importa, impacta. A gente não vai chegar para dar aula, eu não vou pensar na aula que eu vou... tudo isso para te contar, que a gente não vai chegar aqui para dar o seminário, que não tem, né? No caminho, né? Saindo do escritório e vindo para cá. Como é aquele negócio, aquela aula mesmo? Eu vou falar de princípios. Entendeu? Não é assim. Então, enfim. Se vocês não tiverem... Tem. Então, gente, olha, isso é um ponto para a gente super importante e que vem sendo muito debatido nessa nova dinâmica de professores em tempo integral e pesquisadores em tempo integral, né? Durante muito tempo isso foi visto, bom, mas vocês estão justamente isolados da prática, né, do cotidiano, como o seu cotidiano profissional.
Bom, o que a gente tem debatido muito aqui é que, na profissão de professor e pesquisador em tempo integral, nós estamos diante e com acesso a outras práticas, além da prática do escritório de advocacia. Mas criar esse distanciamento de uma prática específica não significa, de nenhum modo, desvalorizar ou exigir um afastamento do tipo de conhecimento que você adquiriu e acumulou no decorrer da sua trajetória, da sua vida. Muito pelo contrário. Então, o primeiro módulo, que é o módulo de epistemologia, né, como é que a gente conhece, é um módulo que é justamente dedicado a desenvolver uma habilidade do pesquisador em, tratando dessas mesmas temáticas que você trabalhou no escritório de advocacia, você passa a trabalhar os mesmos temas, mas a partir de uma outra perspectiva. Então, você pode seguir, eu já tive experiências desse tipo, de alunos que desenvolveram mestrados sobre ou temas que estavam altamente envolvidos porque participavam de um movimento social e militavam naquele tema, naquela questão, quanto alunos que trabalharam no escritório de advocacia e que atuaram em determinados casos concretos e que, portanto, de certa forma, também militaram em defesa de determinados interesses em relação àquele caso, certo? Então, todo esse conhecimento que vocês já têm, essa bagagem que vocês já têm, ela é altamente valorizada no momento que a gente escolhe uma temática de pesquisa, porque quanto mais traquejo você tiver, né, e maior capacidade de observação daquela problemática, melhor, né? Então, algo que você conhece bem, você tem mais chances de colocar problemas interessantes e difíceis. Qual vai ser a enorme tarefa no decorrer do programa de mestrado? Que você consiga fazer uma reflexão sobre uma nova posição, um novo ponto de vista que você vai precisar adotar em relação àquele objeto. Então, desde a aluna que militava no movimento social até o advogado que atua numa determinada causa, como pesquisadores, vocês vão precisar se descolar dessa posição, desse papel social que vocês tinham no momento em que conheceram esse caso, como advogados, militantes, etc., para adotarem um outro papel social, que é o papel social do pesquisador. Então, isso tem várias exigências difíceis, porque vocês vão precisar enfrentar aquilo que vocês estão seguros. Então, vocês estão, quando a gente atua, tem um interesse muito grande por uma determinada temática, e uma atuação prática nela, a gente está convencido de uma série de elementos, né, daquele problema. A gente sabe o certo e sabe o errado, a gente sabe como deveria ser, a gente sabe várias coisas. Então, todo o começo do curso é para desestabilizar, mas muito radicalmente, essas certezas. Então, ser um pesquisador, ou seja, construir este papel do pesquisador tomar coragem para rever aquilo que te parecia assim, o mais tranquilamente assegurado por você, né? Bom, isso eu tenho absoluta tranquilidade, certeza que isso funciona deste modo. Bom, todo o primeiro módulo do curso é para que você desestabilize isso, porque é o principal elemento, a principal característica de um pesquisador, que você seja capaz de refletir a todo o tempo, que você desenvolva mecanismos de vigilância desse processo de ficar seguro, de ter certeza das coisas, né? O professor, o pesquisador, ele está sempre, na verdade, com um monte de dúvidas, várias dúvidas. Então, muitos mecanismos, especialmente na área do direito, são mecanismos intelectuais muito recorrentes, né? Então, eu penso um problema e, junto com o problema, eu já estou pensando a solução, né? É um mecanismo muito natural e para o qual a gente, de certa forma, é treinado na formação jurídica, né? Um problema, por si só, não se sustenta. Eu utilizo, no primeiro módulo, justamente para romper com essa estrutura também, um texto de um químico da década de 30, que é o texto do Bachelard, que é o texto inteiro para dizer a importância da formulação dos problemas. Então, pesquisas inteiras desenvolvidas para sofisticar, tornar mais preciso os termos do problema. A solução é uma outra questão, né? Então, quanto mais e melhor formos capazes de formular os problemas, o avanço para o campo de conhecimento tende a ser enorme. Então, é essa distinção que eu vou precisar que vocês... Bom, que precisaremos que vocês trabalhem, né? Vocês podem discutir exatamente os mesmos temas, mas vocês vão precisar vestir outra camisa, que é a camisa do pesquisador. E construir, e entender como é que funciona essa camisa, esse papel social, é algo que a gente faz no decorrer do curso. Então, a gente pode aproveitar as temáticas de interesse, né, de vocês, mas a gente precisa que vocês adotem um outro modo de olhar exatamente os mesmos problemas. Porque vocês tendem a vir com
é uma opinião absolutamente formada sobre os problemas que vocês têm, né? E o pesquisador, ele não tem uma opinião formada de antemão. Se ele souber a resposta, ele não está no papel de pesquisador mais. Entende? Deixa eu dar só um exemplo que me impactou muito recentemente, que eu acho que explicita isso, né? Vocês assistiram o filme da Hannah Arendt? Assistam. Hannah Arendt é uma filósofa, talvez uma das filósofas mais importantes do século XX, que era judia, fugiu da perseguição nazista e foi ser professor em Nova York, na New School, que era uma escola que recebia as pessoas, vários imigrantes que estavam fugindo da guerra, etc. Hannah Arendt está no cinema. Eu vou contar o fim do filme, porque o filme é uma biografia, certo? Ela é uma judia, o filme se passa nos anos 60, ou seja, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, quando milhares de judeus tinham sido executados nos campos de concentração. Um dos nazistas que foram julgados no tribunal de Nuremberg, mas a revelia, tinha fugido, estava morando em Buenos Aires, que era o Eichmann. E o Eichmann tinha a seguinte função: ele era o que controlava o ingresso dos judeus nos trens e a distribuição deles nos campos de concentração, campos de extermínio, campo de trabalho forçado e tantos outros. Portanto, era um nazista de alguma importância naquele regime, portanto, porque ele decidia o destino das pessoas. E a Hannah Arendt, então, e aí o Eichmann ele é preso pelo Mossad, que é o Serviço Secreto Israelense em Buenos Aires, é levado para Israel forçadamente, e ele vai ser julgado em Israel. E ela, Hannah Arendt, pede para a revista New Yorker para cobrir esse julgamento. Ela já havia escrito um livro importante, que era Origens do Totalitarismo, era alguém que se dedicava ao totalitarismo. Ela, judia, vai acompanhar o julgamento do Eichmann em Israel. Qual era a opinião formada da comunidade judaica e ocidental sobre o Eichmann? Ele era o demônio, ele era mau, ele era cruel, ele matou 6 milhões de pessoas. O que a Hannah Arendt percebe no julgamento? Isso está no livro dela, Eichmann em Jerusalém. Que o Eichmann é um estúpido, ele é um burocrata, ele é um cumpridor de ordens, ele é um carimbador de papel. E aí, portanto, ela faz uma série de coberturas para essa revista New Yorker, que depois vão sair publicadas no livro Eichmann em Jerusalém, em que basicamente ela desmistifica o Eichmann como um demônio. E vai dizer, o Eichmann, ele é um funcionário público de um regime de dominação política baseado na banalidade do mal. O que acontece com ela? Ela é ironicamente, né, crucificada pela comunidade judaica, americana e israelense, principalmente. Ela sofre pesadamente uma crítica dizendo como é que você está perdoando o Eichmann, né? O que essa história nos conta do ponto de vista de pesquisa, que é muito interessante, né? O que ela fez, do ponto de vista... qual é o compromisso de um pesquisador? É contribuir para o estoque de conhecimento existente, né? Qual era o estoque de conhecimento existente naquela época? Os nazistas eram o mal. E o nazismo só aconteceu porque as pessoas eram más. E o que ela mostra? Não. O nazismo era um regime baseado na banalidade do mal, que contava com a adesão de funcionários públicos estúpidos que não tinham capacidade de reflexão se a norma que eles estavam cumprindo era justa ou injusta, ou razoável ou não razoável. Por que isso importa? Porque se ela fosse para esse julgamento para julgar o Eichmann como os juízes, ela não teria acrescentado nada ao estoque de conhecimento sobre como funcionam as ditaduras e os totalitarismos no mundo. Quando ela foi para esse julgamento sendo judia, mas trocando de camisa e colocando a camisa da pesquisadora e não da judia, ela foi capaz de descobrir o seguinte: regimes totalitários ou ditaduras não precisam contar com dezenas e milhares e centenas de pessoas, mas o problema da ditadura não é de crueldade, mas é de legitimidade política. Basta que um funcionário público estúpido seja capaz de cumprir uma ordem brutal. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que novas ditaduras possam ser evitadas. Porque é só a gente não entender
que, por exemplo, ditaduras necessitem de pessoas cruéis. Elas precisam banalizar o mal, terem, evidentemente, algumas poucas pessoas muito cruéis, mas basta que tenha uma... muito mais, no fundo, o que ela está dizendo é algo muito mais duro. O que ela está dizendo não acreditem que o nazismo dependeu da crueldade do Eichmann. O nazismo ele é muito mais banal do que isso. Ele pode acontecer muito mais facilmente. É muito mais arriscado do que pensar que depende não é um problema de caráter, portanto. Então, essa descoberta, do ponto de vista da filosofia política, e para quem está pensando nas instituições, a democracia, é muito mais importante do que se ela ficasse atacando pedra dizendo que aquele cara é o demônio. Né? Ela contribuiu para o avanço de conhecimento sobre filosofia política e democracia muito mais do que se ela tivesse julgado o Eichmann como uma juíza. Então, enfim, acho que essa é não é? E aí essa história nos revela duas coisas. Qual é o compromisso do pesquisador? E segundo, a coragem que tem que ter para ser pesquisador. Né? O próprio Eichmann falou que ele só entrou na SS para fazer uma carreira, não porque ele... E que também os judeus não eram considerados seres humanos pela ideologia nazista. Então, sendo que eles se referiam a eles a itens, carregar os itens para lá e para cá. Então, você tem que pegar o contexto. E a gente vive numa sociedade extremamente competitiva. Se o cara estiver morrendo do seu lado, você está um pouco se lixando, entendeu? Então, eu acho que o que aconteceu é completamente razoável naquele contexto econômico, social, histórico, e que grande parte dos nazistas realmente tinham que pagar o leite das crianças e entraram naquilo e eram pessoas más, mas não psicopatas, assassinos, como foi o negócio. Assim, eu acho que eles eram psicopatas assassinos. Eles eram psicopatas assassinos, assim, completamente. Não acho eles que... eram psicopatas, mas estou falando deles. Assim, deixa eu deixar só para tomar cuidado com o meu argumento. Assim, não estou dizendo que o nazismo não foi um absurdo e não foi das piores chagas da humanidade, inclusive para ela. O que eu quero dizer é que assim que isto não dependeu só do fato de eu ter um regime com milhares de pessoas muito cruéis. Porque se a gente acreditar que o regime foi baseado só na crueldade e na falta de caráter do nazismo, a gente vai achar que nunca mais o nazismo vai acontecer. Mas o nazismo ele é muito mal. Ele é baseado na banalidade do mal. Justamente na possibilidade de que um funcionário público seja capaz de carimbar um papel e dizer ok, são coisas, não pessoas. Isto é muito grave. Mas isso não decorre do fato de ele ser mal. Decorre do fato de aquele regime político se sustentar na banalidade do mal, o que é muito pior ainda. Esse é o ponto, mas a gente pode discutir isso depois com calma. Mas é só para mostrar que a gente só descobriu isso porque ela teve coragem e independência. Essa é a questão. Com relação à absorção de pessoas, algumas coisas importantes. Nós não temos uma política de contratação dos nossos mestres. Algumas pessoas terminaram o mestrado aqui e ficaram aqui, muitas não ficaram. Nós, para ser professor da escola, as pessoas têm que ter doutorado. E nós não temos doutorado ainda. Não. Por que nós não temos... Isso. Por que nós não temos ainda? Porque o nosso programa de mestrado ele tem 4 ou 5 anos e nós teremos, neste ano agora, um processo de avaliação, que é o processo do coleta da CAPES. Quando os programas entram na CAPES, eles entram com a nota 3, e depois, nesta avaliação, a gente espera que a gente saia do 3, uma vez que a gente alcance o 4, vai de 3 a 7, pelo menos o 4, a gente já pode apresentar um pedido de doutorado. Então, com o que a gente está trabalhando esse ano? Com a perspectiva de conseguir abrir um doutorado para o ano que vem. Uma vez tendo doutorado, as coisas mudam muito de figura, porque a gente começa já a formar doutores, e aí doutor é uma outra história. Então, por enquanto, a gente não tem uma política de contratação. E a contratação de professor tempo integral tem sido feita por meio de processos seletivos, etc. Então, agora... enfim, é como qualquer programa de mestrado, quer dizer, algumas pessoas, por razões das mais variadas, vão se engajar. Então, um exemplo concreto, a gente tem um rapaz que fez um mestrado aqui e que está coordenando a equipe nossa de acompanhamento do Mensalão. A gente faz uma cobertura para o Estadão do Mensalão. Ele está aqui, ficou contratado na escola, não como professor, mas
como pesquisador de um núcleo e uma das funções dele agora é coordenar a equipe do mensalão. Mas aqui a gente tem os pesquisadores também são ligados ao núcleo de pesquisa. Então, o núcleo no qual eu trabalho tem uma pesquisadora que é uma doutoranda em sociologia na USP, e que é a pesquisadora do nosso núcleo, né? Porque a demanda, esse cargo de pesquisador, essa posição de pesquisador, exige tempo integral. A gente não consegue fazer coincidir com a atividade de vocês, porque vocês estão em período de formação, e eu preciso dela o dia inteiro aqui, porque tem, enfim, uma série de tarefas que ela coordena na atuação, na atividade do núcleo, né? Mas os mestrandos que terminaram, além dos que estão aqui, como o Rubens, que ele acabou de mencionar, ou a Marina, que trabalha na coordenação do mestrado profissional, justamente, tem outros que também ficaram, mas tem vários pesquisadores que foram para outras, que continuaram a formação na área acadêmica. Então, eu tenho um deles que trabalha comigo numa pesquisa financiada pela NYU, essa que o Mário mencionou, que está morando agora em Berlim, que é o Bruno. A Carolina, que também fez o mestrado aqui, está se preparando para um concurso de gestora pública. Então, ela utilizou justamente a formação para garantir uma potencialização para esse concurso, então, que não foi exatamente na área acadêmica. Tem outros mestrandos que estão se preparando para entrar no doutorado, então... Exatamente, voltaram para os seus... então, estou pensando numa aluna especificamente que voltou para o seu estado de origem e está se preparando para entrar no doutorado depois do mestrado feito aqui. Então, como ele tem realmente esse perfil, o favorecimento é que vocês, claro, permaneçam na atividade acadêmica, um pouco por essa razão. Mas aqui a gente tem a exigência do doutorado, mas várias outras instituições de ensino aqui na cidade de São Paulo consideram suficiente o título de mestrado para os cursos. Então, essa alocação, inclusive no núcleo de pesquisa de atividade docente, coordenado pelo Garcês, que falou com vocês há pouco, já há experiências muito concretas de atuação no convênio que eles têm com a Universidade de São Judas Tadeu, que nós temos, né, com a São Judas Tadeu, que os alunos aqui do nosso mestrado ministram aulas para também ter um contato com sala de aula, que não é algo que a gente... não é exatamente a mesma coisa que um seminário, né? É um outro tipo de dinâmica, se estabelece um outro tipo de relação, as exigências de preparação também são distintas. Então, isso integra a atividade do núcleo docente. E também, de certa forma, estabelece para vocês um outro tipo de rede, para aqueles que quiserem ficar no ensino superior, mesmo após o mestrado. Isso acontece, Beatriz, e é inclusive ótimo que vocês entrem com esse espírito, de que o projeto que a gente está pedindo é muito mais para conhecer o modo como vocês se apropriam de determinados, a desenvoltura escrita, obviamente, como vocês se apropriam de determinados problemas de pesquisa, mas é importante que vocês mantenham esse espírito de que a definição muito precisa do projeto e da pergunta vai ser construída no decorrer do primeiro semestre, sobretudo. Tanto é que é nesse período do primeiro semestre que vão ser definidas as orientações. E, de certa forma, um projeto de mestrado é algo que é negociado entre os interesses do pesquisador, que é o autor, né, o titular da produção de conhecimento, e o orientador, porque é o seu interlocutor privilegiado. Então, é interessante que, no máximo possível, né, isso seja uma temática de interesse muito grande para ambos, né? Porque o projeto só tem a ganhar se as duas pontas estão igualmente envolvidas, né? Então, entrar com o espírito de abertura para isso, bom, eu estou com esse campo de interesse aqui, eu estou interessado em trabalhar com esse tipo de material, né, com esse tipo de fonte empírica, mas estou aberta também para o fato de que o professor Mário está trabalhando numa linha muito específica com esses autores, etc. Então, estou disposta, né, estou com abertura para dialogar também com esse marco teórico que ele traz. Enfim, então pensar que... para o programa é muito importante. Esse primeiro semestre é o semestre que vocês terão contato com os professores, terão contato com a disciplina de Direito e Desenvolvimento. Então, uma série de questões no campo teórico, no campo conceitual, só vão aparecer para vocês no decorrer do semestre, né? Por mais que o Mário tenha conseguido nos dar um panorama muito claro, né, do rol de possibilidades, é na leitura de textos muito concretos que as questões conceituais mais interessantes vão surgir para vocês, né? Então, ele tem realmente esse período de construção, contem com isso, tanto da escolha da temática propriamente dita,
quanto dos orientadores. Mas uma sinalização inicial vocês precisam fazer, né? Porque precisa começar por algum lado. Inclusive, o nível de concretude que você consegue imprimir no projeto é algo que é valorizado, né? A gente consegue ver que você sai de um nível enorme de abstração ou de proposição de uma problemática de pesquisa muito genérica para algo, né, você já tem a habilidade de construir a especificidade do seu problema. Isso é algo que é valorizado. O que é importante também dizer o seguinte, é um processo seletivo, certo? Vocês estão disputando vagas uns contra os outros. Então, é importante também, assim, do nosso ponto de vista, a gente não quer, não vai exigir de vocês que vocês venham com o mestrado pronto. Não é exatamente isso que a Mayra está colocando. Mas, do ponto de vista de vocês, como é que vocês se preparam para esse processo seletivo? O que a gente quer ver de vocês? O seu potencial como pesquisador, né? Então, por exemplo, se vocês forem dar uma lida num livro que eu acho que eu gosto muito, achei que me ajudou muito quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, que é um livro do Humberto Eco, Como se faz uma tese. É um livro divertido, um livro leve, e ele conta, no começo do livro, um aluno tentando definir o seu tema. Aí o aluno fala, quero estudar vulcão. Se você chegar aqui para mim e falar assim, vou estudar vulcão, ou no caso, vou estudar contrato, eu vou ter uma impressão de você. Se você chegar aqui para mim e falar o seguinte, olha, tem um problema nos arranjos contratuais entre universidades e empresas para desenvolver inovações tecnológicas, porque há um risco em que ambos de oportunismo de lado a lado, e os contratos eles são definidos para tais e tais termos e tal, não sei o que lá. Então, a minha pergunta aqui é como é que a gente consegue redefinir... É outro tema, certo? Pode ser que o seu tema, ao final, não seja arranjos contratuais de universidade e empresa. Pode ser que o seu tema, ao final, seja alguma coisa, para não fugir tanto, de propriedade intelectual, sei lá o quê, né? Mas, veja, entre um candidato que vai discutir a natureza jurídica do contrato e um outro que vai construir um problema e vai fazer uma pergunta, evidentemente que eu vou falar, puxa, esse aqui tem um potencial de ser um pesquisador muito melhor do que o outro. Então, acho que no que eu trabalharia se eu fosse vocês em investir na construção de um projeto que sinalize para a banca o melhor potencial que vocês têm para se tornar pesquisadores. Portanto, eu me preocuparia muito menos em dar uma resposta e muito mais em criar uma boa pergunta. Eu acho que essa é a questão, é isso que a gente espera de vocês. Essa pessoa aqui, esse candidato tem, ou essa candidata, tem uma boa questão. Nós temos 2 linhas de pesquisa. No projeto, vocês vão ter que se localizar aqui. Nós temos uma linha que é desenvolvimento econômico e negócios, que joga mais para cima, e uma outra linha que é instituições do Estado Democrático de Direito, instituições políticas do Estado Democrático de Direito, que joga um pouco mais para baixo, aqui para o desenvolvimento humano, certo? Então, meio que eu fiz essa separação de propósito. Então, vocês vão ter que se localizar aqui, né? Mestrado acadêmico, isso é uma coisa importante dizer. Não a gente não parte aqui na escola de uma coisa que já é mais demodé do que outra coisa, que é a divisão entre direito público e privado. Isso não tem, né? Quer dizer, o que é direito público e privado? Né? A hora que o BNDES participa do capital das empresas do Ike Batista, isso é público ou privado? Né? Isso é como uma confusão, mas não é nem público nem privado, certo? Isso enfim, está fora. Então, Então, assim, a gente não tem mais esse tipo de coisa. Isso tudo para dizer que não esperem que assim, o mestrado acadêmico então é o público e o mestrado profissional é o privado. Não é isso. O mestrado acadêmico tem são abordagens diferentes. Abordagem para uma pergunta acadêmica e uma pergunta de um profissional do mercado da advocacia. Isso significa que no mestrado acadêmico, as perguntas são as mais variadas possíveis. A gente tem aluno no mestrado acadêmico discutindo governança corporativa e mercado de capitais. A gente tem aluno discutindo problemas de crime, de criminalidade, de população carcerária. A gente tem aluno discutindo o BNDES, tem aluno discutindo parques tecnológicos, povos indígenas, certo? Mudou de tema?
povos indígenas, certo? Então, as perguntas são os campos são os mais variados possíveis. Essa é uma outra coisa importante.